Aí. Bom dia, pessoal. Como estão? Espero que bem, espero que ótimo, se cuidando, ficando em casa e lembrando que ainda vivemos numa pandemia. Hoje... Então, a gente vai para o terceiro e último bloco das nossas entrevistas com a professora, então, do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Celi Pinto, e ela estuda, então, principalmente relações de gênero, teoria política e teoria feminista, e se dispôs a vir aqui responder as perguntas de vocês. Então, eu queria agradecer muito a professora por dispor desse tempo para tirar essas dúvidas aí dessa galera do ensino médio. E aí, eu vou começar com uma primeira pergunta, então. A primeira pergunta fui eu que elaborei, é mais geral, só para introduzir o assunto, daí depois a gente vai para as perguntas de vocês. Então, primeiro eu queria que tu começasse abordando esse tema sobre relações de gênero nos postos de poder, o mercado de trabalho e o Estado, pensando como é possível entender as relações de poder e desigualdade de gênero no mundo atual, para introduzir o assunto. Bom dia, Raquel, bom dia a todas as alunas e os alunos. Eu fico bem contente de ter sido convidada, espero que vocês estejam, de alguma forma, aproveitando essas entrevistas, aproveitando as aulas e sobrevivendo a esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Assim, ó, a questão das relações de poder no mundo. O que a Raquel me perguntou foi as relações de poder no mundo público, ou seja, no mundo fora, nós temos assim, um mundo público, que é o mundo do trabalho, o mundo da política, e temos o mundo privado, que é o mundo da família, em ambos esses mundos há relações de poder de gênero. No mundo público, as coisas ainda são mais complicadas, porque quando se constitui assim, esse mundo que nós vivemos, é muito claro que o mundo privado era o mundo da mulher, o mundo, ou seja, da maternidade, do cuidado das crianças, de fazer comida, antes das indústrias de roupa, de fazer todas as roupas que as pessoas usavam, desde a roupa de cama até a roupa para sair para a rua. Então, esse era o mundo privado. O mundo público era o mundo dos homens. Ou seja, era o mundo do trabalho onde se ganhava dinheiro. Porque aquele trabalho lá, na casa, ninguém ganhava mais dinheiro. As mulheres trabalhavam de graça, como trabalham até hoje. Então, esse mundo público é o mundo onde se ganhava dinheiro, que é o mundo do trabalho, e o mundo onde se tem poder de mudar as coisas, que é o mundo da política. Então, nesses dois mundos, as mulheres sempre estiveram como intrometidas. Ou seja, as mulheres sempre trabalharam, as mulheres pobres sempre trabalharam. As mulheres... E essas mulheres nunca foram bem reconhecidas, elas sempre foram julgadas mal, elas sempre foram confundidas com pessoas que não tinham um bom comportamento. Por quê? Porque elas estavam fora do lugar. Porque o lugar que todo mundo pensava é o lugar da casa. E essas mulheres estavam trabalhando fora, porque precisavam, as pessoas pobres precisam trabalhar, sejam homens, sejam mulheres. As mulheres mais educadas, que chegavam à universidade, ou tinham um ensino médio completo, que podiam trabalhar numa empresa, que podiam trabalhar numa escola, que podiam trabalhar em outros cargos, sempre elas trabalhavam em posições menores e continuam até hoje trabalhando em posições menores e ganhando menos. Então, você já deve ter ouvido falar, fulana é professora, é diretora, ela é muito inteligente. E aí vem uma coisa errada assim, as mulheres são mais inteligentes que os homens. Não, nós não somos mais inteligentes que os homens. O que é o seguinte, para a gente chegar na posição num trabalho, que o homem chega só porque ele é médio, nós temos de ser muito inteligentes. Então, parece
que as mulheres são muito inteligentes. Não, porque as mulheres são sempre depreciadas em relação aos homens. Então, é isto. No mundo do trabalho ou no mundo da política, onde se toma decisões, onde as pessoas decidem a vida dos outros, ali também as mulheres não entram. Quando as mulheres entram, elas entram com muita luta, com muito preconceito, e a primeira coisa que uma deputada fizer que não agradar, a primeira coisa que as pessoas vão dizer é uma mulher. Porque sempre é um mundo que não é para ela estar lá, sempre é uma coisa errada. Eu não sei se eu dei uma ideia geral para vocês. Sim, com certeza. Eu acho que isso já introduz, então, a primeira pergunta das alunas e dos alunos, que é pensar essa intromissão, então, da mulher nesse espaço que não é tido como, que é tido como sendo masculino. No mercado de trabalho, eles querem saber muito por que a mulher, então, é vista como inferior, né? E por que recebe menos por fazer as mesmas atividades, e o que explica essa diferença salarial, então, mesmo que no mesmo nível hierárquico? Eu podia responder, no mesmo nível hierárquico não tem diferença salarial, o que elas não chegam no nível hierárquico. Eu posso responder para vocês de uma forma bem simples, porque os homens têm poder. As leis foram feitas pelos homens. Então, na verdade, quando tu está numa situação em que tu é minoria, os homens decidem, e decidem também, tem um preconceito, que a mulher não pode fazer trabalhos porque são trabalhos técnicos, que as mulheres não sabem matemática, que as mulheres não sabem ciências exatas, que as mulheres são só ligadas a coisas das ciências das artes, que as mulheres não podem ser, o que não é verdade. O que não é verdade. As mulheres têm tantas condições, agora elas não são treinadas para isso. Desde criança, as meninas aprendem que matemática não é coisa de mulher, por exemplo. E tem um... Fala... Não, eu já ia mandar na próxima pergunta, mas pode... Tá, então vai em frente. Não, e daí essa desigualdade de gênero, então, como ela pode afetar o rendimento das mulheres dentro de uma empresa, por exemplo? Eu vou contar para vocês uma pesquisa que se fez na Inglaterra há muitos anos. Tinha uma escola mista. E nessa escola mista, as meninas iam muito mal em matemática e os meninos muito bem em matemática. E eles resolveram fazer um teste. Na aula de matemática, eles dividiram, deixaram as meninas numa sala e os meninos em outra sala. E o que aconteceu? Que não havia diferença na avaliação entre meninos e meninas. E eles chegaram à conclusão que a professora ou o professor, já quando entrava em aula mista de matemática, ela se preocupava com os meninos e não com as meninas. Ela exigia dos meninos e não exigia das meninas. Quando se separaram as duas aulas, que ficaram só meninas de um lado e só meninos do outro, não é que as meninas fossem mais inteligentes que os meninos, mas as meninas não tinham diferença. Então, já tem os próprios professores são preconceituosos. Os próprios professores, mas a menina não saiu muito bem em matemática, mas é uma menina. Agora, se o menino não saiu bem em matemática, e os pais também fazem isso. Olha aqui, meu filho em matemática tem que ser bom, em química, em física. Agora, as meninas podem ser boas em artes, em história, não que não seja fundamental arte e história, mas tem que ser fundamental arte e história para o menino e para a menina, para o jovem e para a jovem, para o adolescente e para a adolescente, assim como a matemática, assim como a física. Então, se nós começarmos desde a escola a não fazer essa diferenciação, nós já vamos chegar no mercado de trabalho diferentes. Porque quando nós chegamos no mercado... E com a possibilidade, inclusive, de daqui a pouco homens mais sensíveis poderem desenvolver esse lado, né? Porque isso também afeta os meninos, porque daqui a pouco o menino que tem mais propensão à arte, à dança, ele é reprimido a ponto de não conseguir, coagido, né? A ponto de não conseguir desenvolver isso. Eu já ia falar, inclusive, nisso. A dificuldade, por exemplo, que tem um menino de dançar, de ser um bailarino, de ser um artista. Como é difícil para os meninos entrar nesse campo.
porque é um campo feminino. Então, isso tem de ser rompido. Ou seja, homens e mulheres têm de ter múltiplas qualidades, múltiplas potencialidades, e eles têm de fazer o que eles quiserem. Quando a gente pergunta, quando diz assim, qual é o lugar de mulher? Lugar de mulher é o lugar que ela quer, o lugar que ela quiser. Para homens também tem de ser isso. Lugares de homens também é o lugar que eles quiserem, desde que não seja dominando mulher e maltratando mulher, e não deixando as mulheres entrarem nos seus lugares de trabalho. Sim. E aí, pensando mais no âmbito do Estado, assim, né, e tipo desse trabalho a longo prazo, qual a relação, então, de gênero com a reforma da Previdência? Da discussão de gênero com a reforma da Previdência? Olha, a questão da reforma da Previdência é uma reforma que destrói homens e mulheres. O trabalho de homens e mulheres. Ela é uma reforma que não está preocupada com o interesse do trabalhador. Ela está preocupada com o lucro dos donos de empresa. Então, é evidente que as mulheres, elas são mais sacrificadas no trabalho, porque ainda nós temos uma vida no Brasil e em muitos lugares do mundo, mas no Brasil também, principalmente, em que as mulheres são responsáveis não só pelo trabalho que elas fazem na escola, na fábrica, na firma, na loja, mas são responsáveis por todo o trabalho da casa. Então, quando as mulheres perdem direitos na Previdência, elas perdem mais direitos que os homens, porque elas têm uma tripla jornada de trabalho. Elas trabalham em casa e elas trabalham no trabalho que elas vão fazer como qualquer tipo de trabalho. Elas sempre em casa são as responsáveis pela boa educação dos filhos, pela a limpeza da casa, pelo supermercado, pela comida, ou seja, elas trabalham muito. E, obviamente, quando a reforma da Previdência tira direito das mulheres, ela tira mais direito das mulheres do que dos homens. E aí, pensando no âmbito político, como é que, então, a representatividade feminina poderia auxiliar na sociedade para diminuir essas desigualdades de gênero? São dois problemas diferentes aí, são duas questões diferentes. Nós, feministas, lutamos para que haja o maior número possível de mulheres em todas a Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados. Enquanto mais mulheres houver lá, maior é a possibilidade de ser mais igual, as leis serem mais iguais, as mulheres terem mais possibilidade de conseguir posições melhores. Mas não basta ser mulher. Tem de ser mulher e tem de ser mulher que defenda os interesses das mulheres. Ou seja, sem mulher não vai mudar. Mas não basta ser mulher para mudar. Isso é muito importante, porque nós temos, nas últimas eleições para a Câmara de Deputados, nós temos muitas mulheres que chegaram lá que são antifeministas, que são anti-direito das mulheres. Então, sem mulher, nós não vamos mudar. Ou seja, nós mulheres, nós homens, os homens que são apoiadores das causas feministas têm de lutar para votar mais mulher, para entrar mais mulher. Nós vamos ter uma eleição agora, isso é super importante. Mais mulheres, mais homens e mulheres negros, mais homens e mulheres indígenas, ou seja, nós temos de trazer essas pessoas, porque se elas não estiverem na Câmara de Deputados, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Municipal, nada vai mudar. Agora, o fato delas estarem lá não é o suficiente para mudar. Não sei se está bem claro isso. Porque tu tem de votar em pessoas que são pessoas que
têm identidade e lutam pelos direitos das mulheres, o direito das populações indígenas, o direito da população negra, o direito da população LGBT, ou seja, nós temos de trazer para dentro da política todas essas pessoas que são dominadas, cuja se faz preconceito contra elas, se tem preconceito contra todas elas. A gente só vai diminuir esse preconceito fazendo muito barulho, mas fazendo muito barulho na política, porque é na política que decide. Não, isso é muito importante para vocês pensarem agora, porque a maioria de vocês vão estar votando pela primeira vez na vida, né? Então, ter muita consciência desse voto, e não só desse voto para os cargos do executivo, Prefeito, mas principalmente do legislativo, né? Então, quem vocês vão votar para vereadores? Ver esse histórico desses candidatos, que é isso, não basta ser mulher, mas tem que defender a causa de diminuição das desigualdades de gênero, né? E que é uma grande contradição, porque se tem mais mulheres na política, é só porque mulheres lutaram para diminuir a desigualdade de gênero no passado, né? É ironia. E aí a gente entra numa próxima questão que vocês fizeram, que é mais geral, e talvez seja, eu acho, meio complexa de responder assim, de maneira tão resumida, mas é que vocês perguntaram onde é que se errou tanto no passado para que exista ainda tanta discriminação em 2020. Não é difícil de responder essa pergunta. O primeiro erro do passado é que nós somos uma sociedade escravocrata. Nós temos uma origem escravocrata e nós temos uma herança do regime escravocrata, do escravismo dos escravos, do genocídio, do assalto que se fez, do sequestro que se fez da população negra que estava vivendo nas suas formas de vida na África, se trouxe essa população negra para cá, se escravizou essa população negra, e a partir daí nós criamos uma sociedade que é muito desigual, e as pessoas que são de classe média e classe alta se acham muito importantes, se acham muito brancas, se acham muito superiores aos outros, e aí está o nosso problema. Nós ainda somos uma sociedade que temos a ideia do escravismo. Nós temos uma dívida com o povo negro nesse país, que tem de ser resgatada pelo povo negro. Não estou falando em nome do povo negro, porque eu não sou negra, mas eu acho que há uma... Se nós formos perguntar onde tudo começou porque esse país é um país que teve uma população escrava imensa, ou seja, que arrancou da África, uma população trouxe para cá, tentou tirar a cultura dessas pessoas, tentou tirar a forma de vida dessas pessoas, perseguiu a religião dessas pessoas. Então, aí está o princípio da desigualdade. Essa desigualdade aparece porque são homens brancos, porque não são negros, porque não são mulheres. Eu acho que o Brasil é um país muito desigual, ele é profundamente desigual. E essa desigualdade a gente tem de lutar contra ela. E ela começou, a base dessa desigualdade é a escravidão no Brasil. E pensando assim, na base dessa desigualdade, nessa relação com o presente, mais o contexto atual, como é que poderia se relacionar essas desigualdades, principalmente a de gênero, no contexto que a gente está vendo de pandemia? Olha, o contexto de pandemia é um contexto assustador, porque nós estamos sobrevivendo, nós que estamos ainda sem Covid, nós estamos sobrevivendo ao Covid em um país negacionista. São poucos os países do mundo que têm presidentes negacionistas. O Trump é um negacionista, o presidente do Brasil é um negacionista, o presidente da Ucrânia, o presidente eu acho que da Hungria, e mais um ou dois. E esses países que têm presidentes que negam a pandemia são países que deixaram a população vivendo, se defendendo como podia. E, óbvio, essa população se defendendo como podia, como foi o nosso caso, aqui houve uma pressão muito grande do Congresso Nacional que obrigou o presidente da República a dar R$600 para as pessoas durante 3 meses. Esse dinheiro vai acabar
E essas pessoas vão ficar desempregadas, porque não há nenhuma política neste país para a questão da pandemia. Isso é uma questão geral. Então, nós somos sobreviventes nessa pandemia. E a sociedade brasileira, a sociedade em geral, ela conseguiu dar jeito. Teve grupos que se organizaram em comunidades para diminuir a possibilidade do contágio. Então, nós temos lutado muito, apesar de não ter nenhuma, apesar desses 600, apenas os R$600, que é uma grande mentira, esses R$600 vai acabar. E quando os R$600 acabarem, que foi dado pelo Congresso Nacional, daí a importância de votar para deputados, importância de votar para senadores, importância de votar para vereadores, porque esses R$600 que as pessoas estão ganhando só aconteceu porque a Câmara de Deputados obrigou o governo, o presidente da República a pagar esses R$600. Então, votem para os seus vereadores de agora. Mas voltando à questão que tu tinha me feito, eu acho que as mulheres na pandemia, elas estão novamente, duplamente prejudicadas, porque, por exemplo, as mulheres são a massa das trabalhadoras domésticas do país. 95% dos trabalhadores domésticos do Brasil são mulheres. E o Brasil é o país que tem, em números absolutos, o maior número de trabalhadoras domésticas. E essas trabalhadoras, na maioria das vezes, elas não têm direitos. Na maioria das vezes, simplesmente o que as pessoas fizeram foi dizer: olha, não queremos mais, tu é um perigo para nós, vai embora para casa. E poucas foram as pessoas que mantiveram os salários das empregadas domésticas, das trabalhadoras domésticas, das diaristas, ou seja, essas mulheres foram as mais prejudicadas. E essas mulheres, muitas vezes, são aquelas que sustentam seus lares, que sustentam seus filhos. Então, essas mulheres foram muito prejudicadas, foram as mais prejudicadas de todo o grupo, de todas as mulheres, foram esse exército de trabalhadoras domésticas que existe no Brasil, que é uma coisa impressionante, e que muitas delas ficaram sem emprego. Então, isso também é o comércio. O comércio é um espaço que as mulheres trabalham muito. A maioria das mulheres, pessoas empregadas no comércio, são mulheres. Essas mulheres ficaram sem emprego. Essas mulheres em casa, elas têm de dar conta dos filhos que estão sem escola. As escolas fecharam certamente, está certo que fecharam as escolas, mas elas abandonaram os estados abandonaram os mais pobres. O Estado não tinha que ter tido a responsabilidade de manter a alimentação de todas as crianças que comiam nas escolas, e não fez. Simplesmente fechou as escolas. Certo, acho que tinha de fechar as escolas. Os alunos, os professores e os funcionários das escolas, obviamente que têm de estar protegidos do Covid. Agora, as crianças têm de comer. As crianças tinham de ter alimentação. Tinha de ter uma forma de entregar essa alimentação para as crianças. Então, eu acho que, obviamente, no Covid, uma coisa que salvou a população brasileira no Covid chama-se SUS, que é o Sistema Único de Saúde, aquele sistema que esse governo que está aí queria acabar com ele, em que, se a gente ligava a televisão ou o rádio, sempre tinha um jornalista falando mal do SUS. Agora, quem é que salvou a população brasileira? Foi o SUS. Então, isso é uma coisa muito importante das pessoas, vocês jovens, pensar nisso. Nós somos o único país do mundo que temos um sistema universal de saúde. Qualquer um pode ser atendido no SUS. E isso é super importante. Vocês têm de pensar nisso, têm de proteger o SUS, têm de lutar pela manutenção do SUS. Porque, óbvio que todos vocês, certo, que usam o SUS, têm uma história ruim para contar sobre o SUS. Porque a mãe foi lá, não conseguiu ser atendida, a avó não conseguiu o médico que precisava por uma consulta especializada, ou teve de esperar não sei quanto tempo por uma cirurgia. É verdade. Mas por quê? Não porque o SUS é ruim, é porque os governos sucateiam o SUS, não dão dinheiro para o SUS, não dão condições. Agora, nessa pandemia, quem salvou o Brasil foi o SUS.
Não foram as famosas empresas privadas de medicina que salvaram as pessoas, salvaram a vida de milhões de pessoas foram salvas. Então, isso é uma coisa muito importante também. E as mulheres, mais do que ninguém, têm de lutar pelo SUS, porque nós temos ainda toda a responsabilidade materno-infantil, tem a gravidez, tem os pré-natais, então isso é uma coisa que essa pandemia ser uma lição que ela deixou, é que o SUS é a instituição mais importante desse país. E aí, para encerrar, então, última pergunta que vocês fizeram aí para a professora Célia Pinto se a senhora acha que algum dia a gente terá de fato uma igualdade de gênero digna na sociedade e o que é possível fazer para que isso ocorra de maneira eficaz? Acho que sim. Eu sou uma otimista da humanidade. Acho que não na minha geração, possivelmente a de vocês será muito melhor. Eu acho que nós estamos lutando. Agora, a história, ela não anda em linha reta. A história, ela anda assim, ó, ela tem altos e baixos. Há momentos de mais igualdade, há momentos de menos igualdade. Nós agora somos mais desiguais no Brasil do que nós éramos há 10 anos atrás. As mulheres, e agora, nós temos momentos que são tão importantes que não dá para retroceder mais. Então, nós tivemos como mulheres, a população negra também, a população LGBT também, nós já tivemos ganhos que ninguém pode nos tirar. A Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, o direito ao nome civil para a população trans, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, está na Constituição que as pessoas têm de ganhar o mesmo salário. Então, há ganhos que ninguém pode nos tirar. E o que fazer? Continuar lutando. Continuar lutando, continuar falando, não deixar que ninguém desrespeite. Toda vez que alguém for desrespeitado, pôr a boca no trombone. Nós não podemos nos deixar ser desrespeitados, principalmente vocês jovens, que têm uma vida pela frente e têm de lutar por serem respeitados. Todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, temos o direito na Constituição de ser respeitado como seres humanos sempre. Interessa o gênero, interessa a nossa orientação sexual, interessa a nossa cor, interessa a nossa religião, isso não interessa. Nós temos o direito de ser respeitados e nós temos de lutar cada vez mais por esses direitos. E eu acho que, bom, eu lutei muito, estou lutando até agora, acho que vocês têm de lutar. Oi. Então, desculpa, tocou o interfone aqui. Então, gente, acho que com essa fala maravilhosa e de encerramento, a gente encerra com a cachorra participando, inclusive hoje ela não participou, né, gente? Aqui latindo do lado. Com essa fala maravilhosa, a gente termina, então, esse nosso bloco dessa série de entrevistas sobre relações de gênero. Queria agradecer a todos e todas que mandaram perguntas, se comprometeram com a nossa atividade, e queria agradecer muito a professora Célia Pinto, que se dispôs esse tempo a dedicar um pouquinho aí do seu conhecimento com a gente do terceiro ano de Nasce Montanha. Obrigada, professora. Obrigada, eu que agradeço de vocês terem me convidado. Conheço esse colégio desde pequenininha, sempre passei pela frente, sempre achei um prédio lindo, que vocês nem se dão conta que ele é um prédio lindo e antigo de Porto Alegre. Então, um beijo para todos vocês e aproveitem essa professora adorável que vocês têm, porque ela é uma aluna adorável também. Um beijo. Obrigada, gente.